Está entrando no ar mais uma edição do Online com a SIX. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e do presidente José Carlos Trujillo, extensivo a toda a sua equipe e também aos colaboradores do nosso Online com a SIX. É uma alegria estarmos juntos para mais um tema, mais um momento especial. Todas as noites e quinta-feira têm sido especiais para a SIX Farroupilha. Não mais com o Almoçando com a SIX, às quintas-feiras ao meio-dia, porque era presencial, agora então virtualmente com o Online com a SIX, que tem o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, da Planeta Água, da Lavare Bene, do DiCaprio Hotel, da 5 Sec Lavanderias e também de Apliper, Sistemas de Gestão. O tema: inteligência artificial, robôs e jurimetria como ferramentas para a redução do passivo das empresas. Serão nossos painelistas, o advogado, consultor em gestão, tecnologia e marketing estratégico, o Dr. Gustavo Rocha. E também o advogado, mestre em Direito, professor universitário, presidente da OAB Farroupilha e sócio da Bianchi Advocacia, Dr. Maurício Bianchi. Duas feras, dois pesos pesados que vão dissecar esse tema bastante atual, bastante presente no momento. Eu quero apresentar um breve currículo do nosso painelista, do Dr. Gustavo Rocha. O Dr. Gustavo é advogado, pós-graduado, atuando como gerente jurídico de escritório de advocacia. Participa como membro de diversas comissões da OAB desde o ano de 2002, em especial tecnologia, acesso à justiça e ética. É coordenador do Grupo de Estudos de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB Rio Grande do Sul. Implantou gestão e softwares jurídicos desde 1997. Presta exclusivamente consultoria nas áreas de gestão, tecnologia, marketing jurídico, inteligência artificial, robôs, jurimetria e inovação. Membro do Comitê LGPD, onde atua com implantação de adequação de empresas e escritórios à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem mais de 15 anos de consultoria direcionada em escritórios e departamentos jurídicos no Brasil e também no exterior, em Portugal. Mais de 2.300 artigos publicados no portal www.gustavorocha.com. Ainda também no canal no YouTube, com aulas, palestras e dicas práticas. E também é colunista em diversos portais jurídicos. É um pouco do vasto currículo do Dr. Gustavo Rocha. E o nosso palestrante da casa, painelista da casa também, sempre a nossa prata, nosso ouro da casa, o Dr. Maurício Bianchi, que é advogado, é mestre em Direito, professor universitário, atualmente preside a Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção aqui do município de Farroupilha. Até pouco tempo era presidente do Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e atualmente é sócio da equipe Bianchi Advocacia, escritório de advocacia conceituado no nosso município de Farroupilha. Eu quero agora acionar os nossos painelistas, o Dr. Gustavo pode habilitar a câmera, pode também habilitar o áudio e de igual forma o Dr. Maurício Bianchi, que também vai estar conosco na condução desta edição do Online com a SIX. Doutor Maurício, nesse momento eu passo a palavra ao senhor para que também faça uma breve apresentação do tema, para que depois o nosso painelista principal, doutor Gustavo Rocha, possa discorrer sobre o assunto. Prazer estar aqui novamente aí no Online com a SIX, sempre muito bem coordenado por ti aí e muito bem conduzido, né?
Quero fazer uma saudação especial ao nosso presidente, José Carlos Trujillo, que está nos acompanhando. Nós temos aqui presentes também vários membros da diretoria, vice-presidentes, integrantes da diretoria executiva, associados, colegas, advogados. Eu queria dizer que é uma ocasião muito especial aqui, porque nós estamos fazendo mais um evento em parceria com a OAB, né? E hoje, em especial, nós estamos trazendo, eu posso dizer, um amigo e uma pessoa de referência nacional no tema que nós vamos tratar hoje, que é o Dr. Gustavo Rocha. Como eu já comentei em outras ocasiões, até o Dr. Gustavo participou de uma palestra que nós estivemos ministrando aqui na SIX. O Dr. Gustavo é uma referência aí, em nível nacional aí, na gestão de escritórios de advocacia, e é uma honra, Dr. Gustavo, poder recebê-lo na nossa entidade. Apesar do tema e do título parecer bastante técnico, eu tenho a certeza de que o Dr. Gustavo, com a maestria que tem em lecionar, e isso já pude escutá-lo diversas vezes, vai conseguir transmitir a mensagem de uma forma bastante fácil e compreensiva para que todos entendam. Eu não quero me estender muito aqui, quero agradecer, por fim aqui, Dr. Gustavo, por ter aceito o convite, e espero que esse seja o primeiro de muitos aí, encontros que a gente faça aí com o senhor aqui na nossa entidade. Então, para darmos início aí, eu já passo a palavra para você, para que faça uso. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Leandro, e agradeço na pessoa do Maurício pelo convite, na pessoa da SIX de receber tão carinhosamente aqui, como foi naquela oportunidade de surpresa e agora oficialmente, na verdade, como um palestrante. E o tema realmente eu acho ele muito instigativo, né? Eu pretendo trazer para vocês alguma coisa da prática do dia a dia, para a gente trazer algumas reflexões nessa noite, principalmente para aquele que é associado da SIC e está preocupado, porque todo associado ele começa, nós estamos falando de empresas. As empresas geralmente trazem alguns conceitos, geralmente quando ligados ao jurídico, não entendendo o jurídico como estratégico, entendendo o jurídico muitas vezes como alguém que paga a conta ou alguém que tira dinheiro da empresa. E eu pretendo trazer um pouquinho de desmistificação a respeito disso e também mostrar que no mercado hoje já existe muita coisa interessante de automação, inclusive de inteligência, de robôs, que podem auxiliar as empresas a tirar um peso realmente e tu poder tomar decisões bem mais estratégicas. Vou pedir licença para compartilhar com vocês aqui um material. Inicialmente vai ser uma pequena apresentação e depois eu vou trazer um material mais específico para vocês de prática realmente. E vamos começar então direto. Quando a gente fala... Bom, eu trouxe aqui porque depois eu vou deixar esse material disponível. Vocês ficam com meu currículo, apresentação, etc. Mas eu gosto muito desse slide aqui, quando eu vou me apresentar. Eu gosto muito de destacar o seguinte. Eu acredito que se a gente pode fazer alguma coisa de diferente pela nossa sociedade, é fazer o pensar. Eu diria para vocês que todas as vezes que tu, empresário, tiver com aquela dificuldade, seja ela de mercado, seja ela por ações judiciais daqui a pouco, passivos, que inclusive nós vamos falar daqui a pouco, tu tem que lembrar de algumas coisas. E entre elas, é que o que te colocou nesta posição de destaque, de tu ser dono de uma empresa, de tu poder estar galgando degraus e podendo liderar pessoas, é porque tu pensou diferente da grande maioria. A grande maioria passa por esse mundo, na verdade, como mero espectador. E tu ousou criar, tu ousou pensar, tu ousou fazer diferente. Então, em primeiro lugar, eu me rendo meus parabéns, porque realmente tocar uma empresa no Brasil não é fácil. E principalmente quando a gente fala em tocar uma empresa no Brasil, a gente tem que estar acordado que os desafios vão muito além do mercado. Eles vão também para dados, eles vão também para tecnologia, eles vão também para gestão de pessoas, para gestão de fluxos internos, gestão de processos e assim por diante. Sem falar no próprio judiciário como um todo, né? Não vamos aqui fazer a crítica em relação a isso, mas entendendo também
que ele tem o seu porquê e as suas razões, mas compreendendo que isso muitas vezes dificulta também o próprio mercado. Quer conhecer um pouquinho mais sobre como eu penso? Está aqui meu site, já foi referenciado inclusive pelo Leandro na abertura e pelo próprio Maurício. Estou à disposição também para trocar ideias quando vocês quiserem. Vai ser um prazer poder evoluir no tema. Eu acho que a gente tem que começar aqui falando sobre os ativos. E eu deixo aqui a inspiração aqui de uma bela moça na praia pelo seguinte: quando a gente pensa em ativo, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é dinheiro. E, na verdade, o ativo que uma empresa tem, na grande maioria das vezes, começa por pessoas. O ativo que tu tem na tua empresa passa pelas pessoas que estão lá trabalhando e pelas pessoas que vão encantar e desenvolver o teu negócio. O ativo de quem vai comprar o teu produto, de quem vai ser servido pelo teu serviço, ou quem vai desenvolver o trabalho por ti, passa por pessoas. Passa pela forma de atender, passa pela forma de tu registrar esses documentos, passa pela forma que tu enxerga o negócio e de como tu te posiciona no mercado, passa pelos dados que tu coleta e tu utiliza, e passa preponderantemente pelos teus ideais e pelos teus valores. Então é muito importante que tu que está nos ouvindo aqui, está vendo a tua empresa, pensando, na verdade, e veio para essa palestra porque o título dela era a questão de eliminar o passivo. Entenda primeiro que para eliminar o passivo, tu tem que desenvolver o teu ativo. Entenda que para falar de passivo, nós temos que realmente entender o que move a tua empresa, o que ela se desenvolve, por que ela se desenvolve, quais são os propósitos que ela tem no mercado e o que está levando ela dentro do negócio para que ele possa cada vez mais encontrar caminho, possibilidades e avanços. Então eu espero que o ativo da tua empresa esteja assim, contigo olhando para frente, como se estivesse olhando uma bela paisagem do mar e tu pudesse entender que independente das tormentas que o mar pode ter, independente da profundidade, que alguns dizem que ele é mais profundo que o próprio universo, que tu possa compreender que ele também tem a sua calmaria e que ele também nos traz a beleza da reflexão. Não esquece dos ideais que tu formou a tua empresa. Não esquece os propósitos que às vezes o fundador teve, já está na segunda, na terceira geração, mas não esquece os valores que criaram a tua empresa. Esses valores são um ativo que precisa ser mantido. E um ativo que precisa ser mantido para que o passivo não corrompa esse ativo. Feita essa introdução, é importante que a gente também pense naquilo que pode, muitas vezes, estar levando passivo. Passivos que podem ser passivos tributários, passivos trabalhistas, passivos previdenciários, cobranças, execuções e por aí afora. Podem ser inúmeros passivos. Mas o passivo, ele também tem que ser medido como numa balança com o ativo. Nós não podemos vir aqui e dizer o seguinte: olha, Gustavo, tu vai falar sobre inteligência artificial, eu quero um software, eu quero um robô, eu quero uma inteligência que resolva o meu passivo, se tu não tiver um ativo para demonstrar para o teu cliente e para o teu próprio negócio. Tu não pode querer que exista automações para situações que, na verdade, tu não tem depois como resolver, porque tu não tem um ativo para trazer para essas situações. O que eu vou apresentar para vocês nessa noite são automações que utilizam preceitos de inteligência artificial. São robôs de mercado que podem facilitar a vida de vocês na hora da entrega de soluções. E, principalmente, situações que podem trazer facilidades para vocês, transformando, principalmente, já que nós estamos nessa parceria OAB e SIX, né, transformando o jurídico da tua empresa ou terceirizado em algo cada vez mais estratégico. Mas de nada vai adiantar, meus caros, toda essa automação, investimento, tempo, dedicação, sem o ativo das pessoas, sem o ativo dos teus propósitos, sem o ativo daquilo que move vocês. Não esqueçam disso. Sem isso, realmente não tem como ir para frente. E aí, fazendo uma introdução, muito além de softwares, que softwares tem a rodo, né? Tem o software que é o teu core business da tua empresa, tem o software do RH, tem o software do financeiro, tem o software que a TI precisa para a defesa da própria empresa, os firewalls e assim por diante. E existe o software que o jurídico utiliza para gerenciar as informações processuais e assim por diante. Mas estes softwares, eles fazem gerenciamento. Nós já temos hoje no mercado mais do que isso. Nós já temos robôs
Quando eu falo em robô na verdade, não imaginem lá o Arnold Schwarzenegger lá todo bonitinho com versão humanoide. Quando eu falo em robôs, eu falo de softwares, de produtos que fazem automações neste mercado. Quem trabalha na indústria, né, que está nos ouvindo aí, associado ou não, mas trabalha na indústria, já está um pouco mais acostumado com essa ideia de robôs, porque a indústria já vem há muito tempo trazendo a sua informatização. A indústria já é o que a gente chama de indústria 4.0 há um certo tempo. Ela já trouxe a tecnologia para o seu barco. Assim como quem está nos escutando e trabalha, por exemplo, com agronegócio, já sabe que existe ainda a cultura artesanal, mas já existe muita questão tecnológica no próprio agronegócio. Entretanto, em áreas como serviços, em áreas como, às vezes, manufaturados e outros, ainda falta um pouco dessa 4.0, eles ainda estão naquela versão 3.0, que ainda é uma versão ainda revolutiva, né, da revolução industrial, ainda sem tanta tecnologia, somente com pequenas inserções de automação. Mas o que eu quero dizer com isso em bom português? Eu quero dizer que hoje no mercado já existem robôs que fazem uma série de tarefas. Eu trouxe algumas aqui que são elencadas à área jurídica, mas vou falar de outras que são elencadas a qualquer empresa. Então, por exemplo, vamos imaginar a cena. Tu é dono da empresa, ou tu é a pessoa responsável, por exemplo, pelo jurídico interno, ou algo assim, e tu recebe uma notificação de um oficial de justiça, que hoje ela é eletrônica, ela vem lá com um PDF, né, um arquivinho, que chega para ti e diz, olha, tem mais uma demanda para te responder no judiciário, seja ele trabalhista, tributário, seja o que for. Antigamente, tu mandava aquilo por e-mail para o advogado, tu fazia uma série de questões totalmente manuais, sem muita relevância, às vezes até documental e até mesmo de indicadores, né? Quantas eu recebi num mês, qual é o tempo que eu estou levando para passar isso para o jurídico, etc, etc, etc. Hoje, já existem softwares no mercado que leem pelo nome da empresa, tá? Não é pela somente no judiciário, é pelo nome da empresa. Vamos supor que a empresa fosse o Gustavo Rocha, o nome da empresa. Eu posso contratar hoje empresas que vão buscar no judiciário pelo nome Gustavo Rocha, da empresa Gustavo Rocha, e vão capturar todos os processos que foram distribuídos em nome dessa empresa, independente da empresa ter ou não ter sido citada, em qualquer lugar do Brasil. Eles podem entregar para o teu advogado diretamente cadastrado no software dele. Pronto. Pronto já. Tu vai saber, e hoje a média, para vocês terem uma noção de tempo, essas empresas capturam horas, não é dias, horas depois que o processo foi distribuído. Tá? Eu vou mostrar depois na segunda etapa aqui, uma primeira etapa é assim expositiva, depois eu vou mostrar para vocês na prática como é que esses robôs funcionam e vocês vão ter uma dimensão disso. Mas para vocês entenderem, hoje já existem robôs no mercado que fazem isso, inserem documentos, andamentos, financeiro, cadastram os processos do zero, mesclam tudo que está lá dentro, todas as informações de uma maneira inteligível, capturam os processos eletrônicos ou não eletrônicos. Diversas empresas do mercado estão fazendo isso já, não tem somente um ou dois players, tem inúmeros players do mercado fazendo isso. Além disso, nós já temos hoje nas publicações, que é as chamadas notas de expediente, que a gente chama aqui no Sul, mas as publicações no Diário Oficial, nós já temos robôs que prevêem julgados. Eu vou mostrar brevemente para vocês um pouco disso, que é a jurimetria. A jurimetria hoje pode ser um fator preponderante para ajudar o empresário na tomada de decisões. Por quê? Porque ela faz um estudo, não que o advogado fez no escritório dele, baseado em meia dúzia de processos que ele tem da empresa. Ele vai fazer um estudo com todos os processos do judiciário naquela temática. Então imagina o seguinte, tu tem 100 ações na Justiça do Trabalho sobre horas extras. E tu pede para o teu escritório de advocacia, escritório, ou para o teu departamento jurídico interno. Faz uma análise aí de como é que está sendo os julgados das horas extras. Ele vai fazer com base nos processos dele. E de repente ele está perdendo hora extra, por exemplo, por algum motivo. Aí tu resolve fazer isso agora sob o viés da jurimetria, sob o viés da inteligência artificial, sob o viés dos robôs. O que acontece? Ele não vai analisar 100 processos, ele vai analisar todos os processos. Numa pesquisa de horas extras, que eu vou mostrar depois para vocês, ele chega a quase 500 mil processos analisados em alguns segundos. E ele me apresenta a temática de resultado com base estatística de 500 mil processos, e não de 100 processos.
Em bom português, ele consegue me apresentar uma realidade fática muito mais provável do que simplesmente uma análise, às vezes, estanque de um único negócio. Por isso que quando a gente fala de robôs, fala de inteligência, fala de jurimetria, para o mercado, para a redução de passivo, eu acredito muito que está ligado ao quê? A dar para o empresário, para o diretor jurídico da empresa, ou de repente até para o próprio escritório que presta a consultoria para a empresa, números, dados, elementos, para que ele possa fazer uma tomada de decisão inteligente. Que ele possa fazer uma tomada de decisão, inclusive preditiva. Porque a jurimetria ela tem esses dois níveis, ela tem o analítico e o preditivo. O analítico eu vou mostrar para vocês, dá para procurar por uma palavra-chave, como horas extras que eu falei agora, e tu vai saber o que está acontecendo dentro do mercado. E a preditiva, tu bota um número de processo e ele te diz qual é a chance deste processo ganhar ou perder. Em bom português, tu consegue ter uma tomada de decisão excelente, porque tu vai tomar com decisões realmente plausíveis e do mercado, né? Não vai ser uma decisão ao léu ou opinativa. Então, hoje já tem também, por exemplo, que é uma coisa que esse item aqui das emissões de guias para pagamento, notas fiscais, pode servir inclusive para a própria empresa. Eu tenho escritórios, por exemplo, clientes meus de advocacia que trabalham com pessoa física, por exemplo, que fazem o quê? Eles têm que emitir, às vezes, num mês, 1.000 notas. 2.000 notas. Por quê? Notas, né? Nota fiscal. Porque eles chegam à conclusão de que eles receberam diversos precatórios de R$100 e tem que pagar todo mundo. Tem que emitir nota fiscal de todo mundo. Então, o que eles faziam? Eles passavam, às vezes, 30 dias, um setor financeiro, emitindo nota fiscal o dia inteiro. Tu imagina o prejuízo de tempo disso. Fora a chance de erro e uma série de outras questões. O que a gente consegue fazer? Hoje já existe no mercado empresas que estudam o setor da prefeitura, lá, da nota fiscal, e fazem um robô. Tu tendo aquilo no teu software jurídico, ou tu tendo aquilo numa planilha Excel, inclusive, tu vai apertar um botão e ele vai emitir todas as notas em algumas horas. Eu tenho cases meus, por exemplo, da consultoria aplicada a departamento de empresas, né? Aplicado ao jurídico de empresas, onde nós conseguimos reduzir 14 sistemas diferentes por um robô. É muita coisa. O que se levava quase 10 dias na produção de documentos, etc., nós baixamos para algumas horas em cima de um robô. E eu vou mostrar para vocês um videozinho, depois de 1 minutinho e pouco, que vai apresentar como funcionam esses robôs, para vocês verem tudo isso aqui na prática. Tá? Eu vou pular um pouco, porque teoria não interessa para ninguém. O que interessa é prática. E a inteligência artificial, que muita gente no mercado fica falando, porque a inteligência artificial vai acabar com a advocacia, vai acabar com os empregos, vai acabar, inclusive, com as empresas. Na verdade, tecnologia nada mais é do que algo acessório. A tecnologia não é fim, a tecnologia é meio. A tecnologia é o meio pelo qual tu faz alguma coisa. A tecnologia não é fim nela mesma. A tecnologia não produz por ela mesma. E eu vou fazer alguns paralelos aqui para trazer isso. Nós temos inúmeras tecnologias, aqui eu trouxe algumas, né? O próprio Watson, que é famoso, o ROS, que foi a primeira tecnologia utilizada na área jurídica no mundo, no Reino Unido, em 2012. Para vocês terem uma ideia, já faz 8 anos que nós temos inteligência artificial na área jurídica. O Vitor, no STF, que todo mundo conhece, ou pelo menos quem trabalha na área jurídica conhece, que é uma inteligência artificial que ajuda os ministros. E, inclusive, ele pré-classifica e já está começando a produzir alguns prenúncios de voto. Quer dizer, nós temos que começar a nos preocupar com isso, mas não é hoje o foco. O Parker é uma inteligência artificial também, que aprende com o teu dia a dia. A Glória eu trago aqui, até como uma curiosidade, para aquelas pessoas, né, que estão passando aí por uma situação de vulnerabilidade. A Glória é uma inteligência artificial criada pelo Ministério da Justiça. Se tu entrar no eusouagloria.com.br, tu vai conversar com uma máquina, mas tu vai contar lá, olha, apanhei, olha, meu marido me ameaçou, olha isso, olha aquilo. Ela tem integrado com todo o Brasil delegacias de polícia, assistentes sociais. É um trabalho belíssimo que foi feito pelo Ministério da Justiça, que utiliza inteligência artificial para ajudar pessoas, principalmente mulheres e crianças, em situações de vulnerabilidade. É um projeto belíssimo que vocês têm que conhecer realmente. E tu tem isso na palma da tua mão, né? Na palma do teu celular. Tu tem um celular, tu tem um assistente virtual baseado em inteligência artificial que está ouvindo tudo que nós estamos falando e que de vez em quando se mexe nas nossas conversas. Então nós temos que estar acordados para esta realidade, que ela não é uma realidade de futuro, ela é uma realidade de presente. Ela já existe hoje.
ela já está no nosso meio, ela já funciona no nosso meio. Aí eu trago uma curiosidade, né, que é a banca Chuan Law, que fez um projeto já faz alguns anos nos Estados Unidos, que foi avassalador, realmente, que foi o seguinte: eles utilizando jurimetria, que eu vou explicar para vocês na sequência depois na prática, eles conseguiram reduzir os honorários em quase 75% do valor dos honorários. E aí tem muito advogado que está me ouvindo e diz assim, pô, Gustavo, você está falando isso para os empresários. É o contrário. Por que eles conseguem reduzir? Olha, aí eu deixo no slide aqui, ó. Em média, eles cobravam $2.500 pelo serviço, a Chuan Law cobra $200. Mas como é que eles fazem isso? Eles fazem isso com pesquisas feitas pela inteligência artificial, com a jurimetria dizendo qual é a estatística de tu ganhar aquele processo, fluxos totalmente automatizados e liberando o advogado para o atendimento. Ou seja, eles transformaram a parte mecânica de um escritório em algo automático e fizeram com que o advogado ficasse no pensante. Então, eles não têm um custo operacional muito alto. Só que tem um detalhe. Isso aqui traz o quê? Traz uma advocacia padronizada. Então, se tu quer uma advocacia padronizada, ela vale pouco mesmo. E é por isso que tem muitas bancas se preocupando aí no mercado. Ah, mas as empresas às vezes querem pagar menos. Elas pagam menos quando elas não enxergam valor. Qualquer empresário aqui vai me ouvir e vai concordar comigo. Se ele enxerga um escritório que cobra 100 e o outro que cobra 50, eu vou no de 50, não vi diferença. A entrega poderia ser a mesma entre um e entre outro. Mas, se o escritório consegue fazer uma entrega diferenciada, consegue fazer uma entrega onde ele prova que existe um pensar, alguma criticidade ou algo diferente, ele faz algo diferente e ele tem um valor de mercado diferenciado. Eu não sei por que eu coloquei isso aqui, foi sem querer. De qualquer forma, só para explicar para vocês aqui as ondas, tá? Da inteligência artificial, nós temos 4 ondas, e nós estamos recém na segunda, não se preocupem. A primeira onda é a inteligência artificial aplicada na internet, que eu acho que é uma questão importante, nós já temos isso há muitos anos, né? Nós temos aí vídeos hoje que são produzidos pela inteligência artificial, o TikTok, né, aquele aplicativo, nos mostrou muito bem isso. Nós temos uma segunda onda, que para quem está na indústria já está mais acostumado, que é a onda da inteligência empresarial, que a gente chama, que a indústria já traz um pouco das automações, utilização de tomada de decisões, dados estatísticos e outros dentro da inteligência artificial, utilizando inclusive em chatbots. O que é chatbot? É aqueles robôs que tu conversa com eles através de chats, né? Que várias empresas já utilizam no seu serviço de atendimento, no seu saque. Então esse tipo de serviço já existe hoje no mercado e é uma segunda onda, mas nós estamos ainda nesta segunda onda, próximo disso na advocacia, talvez chegando nisso na advocacia na segunda onda. A terceira onda, que é a perceptiva, nós estamos engatinhando ainda, que é inclusive a questão de reconhecimento de voz, de face. Já existe isso no mercado, mas ainda é incipiente, ainda não é muito forte. E aí, quarta onda, que seria a mais forte de todas, né? E notem que isso não é novo, esse artigo é de 2018. Então, a quarta onda é a IA autônoma, que seria a inteligência artificial tomando decisões. Eu não quero aqui, até pelo nosso tempo, e permitir também o debate, eu não quero aqui tomar muito tempo nas explicações teóricas, tá? Eu vou partir um pouquinho para a prática. Mas a questão é importante que vocês tenham noção de que nós temos muito a caminhar ainda na inteligência artificial para poder dizer que ela vai realmente substituir efetivamente empregos. Entretanto, a tecnologia faz o quê? Ela faz tudo aquilo que é mecânico, tudo aquilo que não exige um pensar do ser humano, tudo aquilo que não precisa de muito vagar, talvez, nesse sentido. Então é importante que o ser humano cada vez mais queira se destacar pelo seu pensar, pela sua realidade, pelo seu, digamos assim, pela sua criticidade em relação ao que tem o mundo. Aí nós temos, né, eu deixo esse slide provocativo aqui, o que sobraria para a advocacia? Sobra para a advocacia efetivamente é o pensar, é o criar alternativas, é o entender que o judiciário nem sempre é a melhor alternativa, que mediações, arbitragem, resolução online de conflitos, entre outros, são alternativas viáveis, é entender que o advogado tem que estar do lado do empresário para ser alguém estratégico, que ele não pode querer colocar a conta, digamos assim, tu tem que pagar tanto. Se ele apresenta somente contas para o empresário, ele está se tornando parte do problema. Ele tem que apresentar parte da solução. E aí a jurimetria, principalmente, pode ser um forte aliado.
além de alguns robôs que podem garantir para o advogado, inclusive, redução de custo e uma melhor entrega, uma efetividade na entrega em cima disso. E o empresário também tem que se dar conta que tudo que ele está coletando, né, de dados hoje, né, tudo que ele está coletando de informações, o famoso Big Data, tudo que ele está coletando, inclusive de trabalho, sejam eles dados para questões como LGPD ou não, seja dados para que ele possa fazer um trabalho direcionado, tem que ser utilizado para fins estratégicos. Não adianta o empresário dizer, eu estou coletando dados, mas eu nem sei para que eu tenho isso no meu sistema. Vai ser um problema isso para a Lei Geral de Proteção de Dados e vai ser um problema também para ele na tomada de decisão. Por quê? Porque muitos dados, como a gente chama o Big Data, ele serve com um propósito claro e específico para tornar a tua vida mais estratégica, para tomar a tua tomada de decisão algo mais inteligente. Então não adianta o empresário olhar e dizer o seguinte, eu tenho lá, adorei essa ideia de robôs, mas vou usar isso para quê? Tu tem que ter finalidade. Adorei a ideia, Gustavo, da jurimetria, que eu já vou falar na sequência agora na prática, como é que ela funciona, como é que ela pode me ajudar na tomada de decisão? Bom, se eu percebo que uma tese que eu estou entrando não está tendo resultado prático, porque a jurimetria está me mostrando que estatisticamente nem o meu advogado e nem outros advogados de outras empresas estão conseguindo um resultado efetivo, significa que ou eu mudo a tese, ou eu mudo a forma de abordagem, ou eu percebo que aquele custo operacional que eu teoricamente não tenho, ao não pagar uma hora extra ou ao não fazer uma determinada situação, talvez não valha a pena, porque no judiciário vai me custar mais caro. Então, a tomada de decisão do empresário, quando ele começa a ter dados, ela pode se tornar muito mais inteligente e muito mais efetiva para que ele tenha uma solução assertiva no seu negócio. Por isso que eu sou muito a favor de dar muitos dados para o empresário e ajudar ele a enxergar possibilidades para que ele possa fazer uma tomada de decisão mais assertiva. Então, trazendo um pouco disso para a prática, né? Aqui já é a finalização do slide, mas trazendo um pouco disso para a prática, eu quero mostrar para vocês aqui a ideia. Deixa eu só parar aqui e botar de novo. Eu vou mostrar para vocês aqui um robô de automação, para vocês entenderem o que é um robô. Tá? Espera só um pouquinho, deixa eu parar aqui e mostrar para vocês. O robô não tem som, então não se preocupem, tá? Eu vou compartilhar uma tela, ele não tem som. Compartilhar. Vocês vão ver um videozinho de 1 minuto, eu vou falando enquanto isso. Ele é produzido por essa empresa, HelpBell. Este robô aqui substituiu 14 softwares por um robô. Ele é um processo automatizado de subsídios dentro de uma empresa. Ele pega uma petição inicial em PDF, exatamente como vocês estão vendo aí na tela. Ele copia ela, ele lê ela inteira, ele inicia o robô para automatizar o processo. Então percebam que ele pode fazer isso com iniciais jurídicas, ele pode fazer isso com notas fiscais, ele pode fazer isso com qualquer coisa. Ele extrai os dados, compila esses dados e põe na memória do robô. E agora ele simula, olha que interessante que ele vai fazer. Ele não faz uma integração de API, como a gente chama, que é software com software. Ele simula como se fosse um ser humano, ó. Ele simula, o Banner é o sistema que essa empresa utiliza, ele simula a entrada lá no Banner, ele simula como se fosse um ser humano, ele lança dentro do software, como se fosse um ser humano, tá? Ele captura alguns dados agora, e ele vai lançar as informações lá dentro. Vocês vão ver que ele vai passar todo o processo aqui, ó. Ele está lançando com os tipos pré-determinados, porque ele entendeu quais eram os tipos, porque ele leu a inicial. Agora ele vai no outro software, ó. Ele vai entrar no outro software da empresa para buscar outros tipos de dados. Então imagina que ele está entrando no teu RH, ele está entrando no teu financeiro, porque ele tem o CPF lá da inicial, e a partir do CPF ele fez isso. A construção que nós fizemos, tá? Porque eu ajudei nessa construção, eu participei disso aqui, foi toda ela baseada em cima do CPF, que é um dado comum, que vem nas iniciais e que vem em outros lugares. Isso aqui é um banco, tá? Então ele está pegando aqui dados de um cartão de crédito dentro de um software bancário. Os bancos são muito críticos na sua segurança, então eles não permitem muitas vezes que tu faça APIs de integração. Eles têm medo que vaze dados e uma série de outras questões de requisitos de segurança. Então nós fizemos todos os 14 robôs, que nem mostra todos aqui, mas ele mostra alguns, fazendo todo o trabalho como se fosse um ser humano. E a taxa de sucesso deste robô, 3 meses depois da aplicação, já era superior a 70%.
O que significa que todo o investimento feito de trabalho se pagou muito rápido, porque o robô acertava 70% das vezes que ele capturava as informações e ele já colocava no software jurídico. Olha a economia de tempo. Era um trabalho que levava 10 dias, em média, para ser produzido, e agora leva poucas horas. Tá? Então, isso aqui é um dos robôs que eu queria apresentar para vocês. Eu não vou focar. Teria um outro robô, inclusive, aqui de seguros, que ele simula a parte de seguros, mas também não adianta nós ficarmos mostrando, né, videozinho, robô. A ideia, na verdade, é mostrar um pouco de prática. Eu vou mostrar para vocês também robôs que existem no mercado, para vocês verem como a vida jurídica se automatiza. Eu acho que isso também pode ser muito útil para vocês. Esta empresa aqui, Oyster, é uma empresa do Paraná, e ela me disponibilizou, como consultor, que eu sou de empresas e de escritórios de advocacia, ela me disponibilizou o painel dela, que tem atualmente 366 robôs disponíveis. Tá? Todos os dias, se tu entrar aqui, é capaz de ter um robô a mais. Há pouco tempo atrás tinha 300, agora já tem 366. Aqui eu posso ter robô desde para o WhatsApp. Então, tu imagina, eu quero automatizar o envio de WhatsApp para o meu cliente final, para informar alguma coisa. Eu posso fazer através de robôs, onde eu clico aqui, boto as minhas credenciais do WhatsApp, né? Boto aqui próximo, boto as minhas credenciais aqui, que é um cadastro que tu faz. Posso buscar via planilha, inclusive, e ele manda via WhatsApp para todos o que eu determinei. Isso é um dos tipos de robô. Existem robôs voltados ao judiciário, como robôs, por exemplo, de protocolo, onde eu vou protocolos do Tribunal de Justiça do Estado, Santa Catarina, o Brasil todo, né? Ele atua no Brasil todo. E eu posso pegar, por exemplo, protocolo de documentos, inclusive em sistemas. Porque aqui, ó, por exemplo, esta empresa aqui também trabalha. Se eu botar aqui, por exemplo, banco, na hora da pesquisa, essa empresa trabalha, por exemplo, com softwares como o do Banco do Brasil, por exemplo, entre outros. Ela tem o Sicredi também entre os seus clientes, Unimed e vários outros. Então, ele já tem robôs prontos para conversar com esse tipo de sistema. Então, vocês imaginem daqui a pouco tu ter hoje, dentro do teu processo interno na tua empresa, tu ter fluxos que são manuais, enviando e-mail entre áreas, que poderia se automatizar os processos através de robôs como este. Aqui é um player, né? Um do mercado. Tem vários que fazem isso no mercado. Então, a integração hoje que os robôs permitem, ela vai num nível muito interessante mesmo. E, por fim, na demonstração prática, aqui eu também não vou entrar, teria trocentos outros robôs para mostrar para vocês, mas vamos mostrar um pouquinho da ideia de jurimetria, para vocês terem uma dimensão de como tu ter dados pode dar para vocês uma maior tomada de decisão, uma melhor tomada de decisão. Bom, se eu tenho um software como esse, da Courier, por exemplo, que é um dos players de mercado grandes aí no cenário brasileiro, nós temos a Thomson Reuters, nós temos a Digesto, nós temos a Docato, nós temos inúmeras empresas que fazem isso. Mas eu estou mostrando uma que eu tenho acesso, né? Como consultor, eu tenho a disponibilidade de ter o sistema deles à minha disposição. Então, neste caso aqui da Courier, ele tem os dois tipos de jurimetria. Ele tem a analítica de primeira e segunda instância e ele tem a preditiva. E eu vou mostrar isso para vocês. Supondo que eu entrei na primeira instância e eu estou querendo fazer aquela pesquisa que eu comentei com vocês agora há pouco. Ou seja, eu quero pesquisar por hora extra, por exemplo, no Brasil, como é que estão os processos de hora extra. Eu posso estratificar isso, eu posso buscar isso de uma forma cada vez mais específica. Ele não encontra nada pelo nome, né, mas pela temática. Ele encontra com essas duas palavras, o adicional de hora extra ou subcategoria horas extras. Isso é um problema dentro do Brasil. O Brasil não tem uma classificação única para as coisas. O judiciário brasileiro não é organizado nesse sentido, o que às vezes dificulta os próprios softwares a terem uma informação plena. Mas só para vocês terem uma dimensão, eu vou clicar aqui em horas extras, só para vocês terem uma noção. Em alguns segundos, ele vai fazer uma pesquisa rápida, que não demora muito mesmo, ele vai encontrar um monte de processos, eu vou botar um número agora, vocês vão ver, ele encontrou em alguns segundos 468 mil processos no Brasil inteiro. Ele me mostra por unidade da federação, ele me mostra o nome dos réus, ele me mostra por comarca, e eu posso pesquisar isso. Eu posso clicar em jurisdição, eu quero pesquisar pela comarca de Porto Alegre, por exemplo,
e ele encontrou 15 mil processos aqui nessa pesquisa rápida que ele fez só na comarca de Porto Alegre. Eu dei um clique em Porto Alegre, agora ele está fazendo o filtro para Porto Alegre, ele está direcionando a pesquisa. Eu poderia fazer por Farroupilha, eu poderia fazer por N lugares, desde que tenha, naquele sentido, a comarca, né, existente. Ele me mostra aqui o nome das partes, então vocês estão vendo aqui nomes conhecidos, que eu posso, inclusive, pesquisar por esses nomes, se eu quiser, tá? E eu posso pesquisar também, além disso, eu posso pesquisar, eu quero saber todos de Porto Alegre que tem um valor X. O valor mais alto em Porto Alegre é 800 mil. Tá aqui, ó. Ele vai de 0 a 800 mil. Data de distribuição, posso pesquisar por nome de advogado, posso pesquisar por N formas. E o que é mais interessante? O mais interessante é que eu posso olhar isso como mapa, posso olhar isso dentro do mapa, pesquisei Porto Alegre, portanto ele mostra só o Rio Grande do Sul, e eu posso clicar em lista, e aí vem a beleza da coisa. Ele encontrou aqui um processo, onde eu dou um clique neste processo, e ele me traz tudo detalhado. Nome das partes, dos advogados, e se eu quiser aqui embaixo, ele me permite buscar publicação e andamentos, sem entrar no processo eletrônico. Eu estou dentro de um software de jurimetria. E ele me mostrou aqui tudo o que aconteceu neste processo. Tudo. Inclusive com cópia das peças. Isso é um software de jurimetria. Aí tu me diz assim, mas Gustavo, eu como empresário, por que isso me interessa? Porque, na verdade, se o teu departamento jurídico hoje estiver te entregando um problema, como horas extras, por exemplo, e te dizendo que na comarca de Porto Alegre nós temos muito problema de perder ações, tu pode fazer uma temática analítica em cima disso e verificar valores, verificar quais são os tipos de demanda que tu está perdendo, verificar se em todos os processos naquela região tu está perdendo ou em algumas varas, verificar, inclusive, se vale a pena ou não fazer acordo. E aí vem de uma das coisas mais interessantes da jurimetria, que não é a analítica, é a preditiva. Estão vendo aqui no cantinho, ó, preditivo. Eu vou clicar aqui, preditivo. Tá? Quando tu clica em preditivo, tu vai trazer aqui uma realidade de mostrar. É uma telinha de pesquisa simples, que tem essa, que me mostra um número. E eu vou colocar aqui um número de processo. Tá? Eu coloquei aqui um número de processo qualquer. Esse aqui demora um pouquinho mais, leva cerca de 1 minuto. O que ele vai fazer agora? Ele está fazendo em cerca de 1 minuto. Ele está pesquisando este processo, ele está lendo lá a inicial do processo, ele está entendendo qual é o pedido deste processo, qual é a temática deste processo, e vai comparar isto com outros processos na mesma comarca, na mesma região, na mesma situação, e vai me apresentar o resultado em cerca de 1 minuto e pouquinho, inclusive se eu devo ou não fazer acordo, e vai me demonstrar de forma clara e objetiva se vale a pena ou não esperar, e por quanto tempo vale a pena esperar, às vezes, para fazer um acordo. É bem interessante, e aí tem algumas dúvidas que os próprios advogados muitas vezes me questionam nesse sentido. Porque eles me dizem assim, mas Gustavo, quer dizer que isso aí, ele está prevendo que eu vou ganhar esse processo? Não, ele não pode prever, isso depende da prova do processo. Se o advogado perder um prazo, ou a prova, a testemunha lá, falar um monte de bobagem, ou aconteceu alguma coisa, tu vai perder o processo, não muda os fatos do processo. O que ele faz é uma base estatística, mas não uma base estatística somente de um escritório. Ele faz uma base estatística de toda a comarca, baseada em todos os processos. Então, ele tem uma taxa de assertividade muito maior, porque a taxa dele de busca e de informação, né, de estatística, é muito maior. Se a gente puder resumir jurimetria, na verdade, nada mais é do que a estatística aplicada ao direito. Ó, ele já está carregando os dados do processo. Ele já fez a pesquisa e vai me mostrar na tela agora. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu peguei um processo que me foi cedido até por uma aluna lá de Goiás, é um processo que não é daqui, é um processo de Goiás, e em respeito a essa aluna, eu não vou clicar em detalhes, né? Não vou entrar nos detalhes do processo, mas, para vocês terem essa noção, este processo aqui, ele tem uma taxa de chance de 53% de parcial procedência, de 9% de total procedência, e de 33% de chance de acordo, e praticamente nulo a taxa de improcedência. Se eu sou o demandado, se eu sou a empresa neste caso, eu tomaria cuidado, né? Existe uma taxa muito alta de parcial procedência ou de procedência, mas existe uma taxa boa de acordo. Significa que processos similares têm acordo. E aí, ele me mostra mais, ele me mostra aqui que essa parcial procedência geralmente se dá depois de 2 anos.
Então, eu posso analisar este processo aqui, que é um processo de 2020, está aqui o número, né? É um processo de 2020, eu posso dizer, bom, eu teria pelo menos mais uns bons meses aí para fechar mais 2 anos. Então, quem sabe eu não tento agora um acordo, já que eu estou ainda dentro do ano, o processo foi distribuído esse ano, quem sabe eu não tento um acordo? Porque a taxa de procedência, ela também se dá depois de 2 anos. Significa que tudo tem acontecido, olhem os números aqui, ó. Tudo tem acontecido normalmente após 20 meses. Ó, após 20 meses, 16, 18 meses, começa a melhorar aqui. Ó, de 1% passa para 16% a chance de ter uma sentença. E aí já vai ter a procedência ou parcial procedência, mas também aumenta a chance de acordo. O que me leva a crer, analisando números aqui de uma forma objetiva, é que provavelmente as empresas estão esperando, neste caso, a sentença para fazer acordo. Bem provável. Ou próximo de uma sentença, depois da prova processual, elas estão querendo fazer acordo. Mas isso aqui é dados, isso aqui é um número, isso aqui é um indicativo que mostra para vocês, de uma maneira bem clara e bem objetiva, que eu tendo dados numéricos, dados estratégicos através de uma ideia de jurimetria, eu posso sim tomar uma decisão lastreado de uma maneira bem mais inteligente e com uma amostragem bem mais real e não ficta, né, de um olhar de um escritório somente, por exemplo, baseado nisto, tomando uma decisão, olha, vou fazer um acordo sim. Ou também, isto aqui, para um escritório de advocacia, pode servir também como base para chegar na empresa e dizer o seguinte, olha, eu acredito que nós deveríamos fazer um acordo mais agressivo, porque a chance de nós perdermos aqui numa parcial procedência, numa ação, por exemplo, de 10 mil, eu posso perder, de repente, 8. Quem sabe eu fecho um acordo, ao invés de 5, eu fecho um acordo em 6. É um bom negócio ainda. Porque já tem 1 ano e pouco, daqui a pouco esse processo vai ser julgado, e aí a outra parte pode não querer fazer acordo, ou vai lastrear o acordo em cima da sentença. Ele não vai mais querer fazer um acordo hipotético. Ele vai querer fazer um acordo baseado na sentença. E dados como estes, preditivos ou não, ou analíticos, como é o caso que eu mostrei antes, podem também fazer com que tu faça um acordo daqui a pouco, ou faça uma proposta de acordo, reduzindo o teu passivo, reduzindo o teu histórico, inclusive o teu passivo de processos, né? Porque o passivo não é só a contingência e o prognóstico, não é só aquilo que tu salvou lá para não pagar ou para pagar naquele ano, ou às vezes um passivo que tu tenha projetado no direito do trabalho, ou tributário, ou seja onde for, indenizatório, né, cível, ou seja onde for. Daqui a pouco tu vai ter passivos elencados a outras leis, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então tu tem que ter, na verdade, no teu norte, enquanto empresário, que existe hoje robôs, existem hoje dados do próprio judiciário, que fazer isso na mão, tá? Fazer isso no braço, tu entrar no tribunal, capturar informações, etc., é muito trabalhoso, demora muito tempo, e tu não vai ter a taxa de assertividade que um software como esse já tem. Porque este software chega a colocar no seu banco de dados, informação de hoje, tá? Hoje ainda fiz uma live com esse pessoal da Courier, eles colocam cerca de 150 a 200 mil novos dados por dia no seu sistema. Então imaginem que o sistema dele está sendo atualizado sistematicamente. Mesmo que na tua comarca, Gustavo, na minha comarca aqui, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves, não é tanta coisa, eu sei. Mas se tu analisar estatisticamente isso, pegando outras comarcas e entendendo que um juiz pode estar numa comarca mais de entrada e vir para vocês como intermediária, ainda assim ele te dá um poder de estatística e de tomada de decisão muito mais inteligente. Então, para não tomar todo o tempo, né, do nosso momento aqui, permitir também uma certa interação e um certo debate, eu vou deixar aqui a palavra em aberto para vocês, para a gente fazer alguns comentários, mas imagino que com isso, quem está nos escutando pode ter uma noção de que nós já temos hoje ferramental no mercado que pode assessorar tanto o seu departamento jurídico quanto o jurídico terceirizado a torná-lo mais estratégico para que o empresário tenha tomadas de decisões mais inteligentes e mais assertivas.
Também agradeço em nome da Six Farroupilha, do presidente José Carlos Trujillo, da Carla, de toda a equipe que operacionaliza o online com a Six, o nosso muito obrigado. E obrigado também ao doutor Maurício Bianchi, que hoje teve uma participação especial muito importante, colocando também, conduzindo bem o assunto e desbravando essa área, que é uma área que realmente já faz escola aqui no Brasil. Nós vamos chegando ao final desta edição do Online com a Six, que teve o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, DiCaprio Hotel, 5ASEC Lavanderias e a Pliper, Sistemas de Gestão. Quem esteve nos acompanhando nas diversas plataformas, o nosso muito obrigado, e a gente renova aqui o compromisso. Na próxima quinta-feira vamos estar aqui com mais uma edição do Online com a Six, mais um tema em evidência, mais uma noite de aprendizado. A gente pode, no conforto da nossa casa, do nosso aconchego, curtir esta programação, esta live ao vivo, o Online com a Six. A todos que nos acompanharam, um forte abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau!